Havia um homem simples que vivia nos arredores de uma pequena cidade no interior, longe da correria das grandes metrópoles. Seu nome era Samuel, um senhor de pouco mais de 53 anos que havia vivido uma existência marcada por perdas, desacertos e uma luta constante para encontrar sentido em meio ao silêncio de seus dias. Trabalhou por muitos anos como zelador de uma escola rural e, após a aposentadoria precoce por conta de uma lesão nas costas, viu-se mergulhado em uma solidão profunda. Era como se o tempo tivesse parado em sua varanda, enquanto o mundo seguia em frente. Certa noite, ao vasculhar uma caixa antiga de livros e cadernos esquecidos no sótão de casa, Samuel encontrou um papel dobrado cuidadosamente. Nele, uma anotação escrita com uma caligrafia firme e clara, 13 palavras que despertam a presença do Espírito Santo. Ao lado, um versículo rabiscado com tinta azul já desbotada. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Aquilo o intrigou. Como assim? Palavras capazes de despertar o Espírito Santo. Seria algum tipo de metáfora poética? Uma oração escondida? Ou realmente havia ali algo que o céu desejava lhe revelar? Naquela noite, algo despertou dentro de Samuel. Ele, que havia se distanciado da fé por quase 2 décadas, sentiu uma inquietação que não vinha do mundo exterior, mas do seu próprio coração. Não conseguia dormir. Repetia mentalmente aquele versículo como se fosse um mantra sagrado, tentando encontrar um fio que o ligasse de volta ao que um dia acreditara. O vento sussurrava pelas frestas da janela, e ele sentia uma presença suave, como uma brisa dentro da alma. Ao amanhecer, sentou-se na mesa da cozinha com um café passado e uma Bíblia antiga aberta. Pegou um caderno de anotações e começou a escrever as tais 13 palavras, ou pelo menos o que imaginava que poderiam ser. Não havia nenhuma lista no papel, somente aquele título e o versículo. Talvez fosse uma tarefa dada pelo próprio céu. Encontrar dentro de si as palavras que dariam espaço para que o Espírito Santo o visitasse. Assim começou sua jornada. E foi nesse exercício quase sagrado que Samuel começou a escrever. Gratidão, rendição, esperança, perdão, amor, confiança, pureza, firmeza, entrega, intimidade, clareza, obediência, fé. 13 palavras que, segundo ele, vibravam em sintonia com algo maior. Palavras que, enquanto eram escritas, traziam lágrimas aos seus olhos. Ele não sabia explicar o motivo, mas havia ali algo verdadeiro, profundo, quase indescritível. A cada palavra, sentia uma presença que preenchia os espaços vazios da alma. Será que essas palavras tinham o poder de abrir portas espirituais? Ou será que o poder estava no coração de quem as acolhia? Samuel passou os dias seguintes mergulhado em silêncio. Era como se cada uma daquelas palavras tivesse se transformado em uma chave, destrancando cômodos secretos da alma que ele havia esquecido. Pela manhã, repetia as 13 palavras lentamente, como se cada uma fosse uma nota em uma melodia que só o céu podia ouvir. À tarde, sentava-se diante da janela, olhando o campo aberto e perguntando-se se outras pessoas também sentiam esse chamado interior. À noite, lia trechos da Bíblia com os olhos molhados, como se estivesse redescobrindo cada linha pela primeira vez. Uma tarde, enquanto caminhava por um trilho abandonado que levava ao topo de um pequeno monte, sentiu um calor inexplicável no peito. Não era físico, era como se uma chama suave acendesse dentro dele. Então, ajoelhou-se na grama, olhou para o céu que começava a se tingir de laranja e pronunciou as palavras em voz alta, uma a uma, com o coração inteiro: gratidão, rendição, esperança, perdão, amor, confiança, pureza,
firmeza, entrega, intimidade, clareza, obediência, fé. Quando terminou, fechou os olhos e ouviu algo que não vinha de fora. Era uma voz silenciosa dentro de si que não usava palavras, mas ele entendeu com clareza: você está pronto. Ele ficou ali sem saber se chorava ou sorria. A presença era real, tangível. A paz era como um manto. E naquele instante, tudo o que tinha sido amargo, pesado e perdido se dissolveu como orvalho ao sol. Nos dias seguintes, algo começou a mudar em Samuel. Seus vizinhos notaram que ele parecia mais leve. Algumas crianças da região começaram a se aproximar de sua casa, curiosas com o jardim que ele passava, a cuidar com esmero e com a música suave que ele deixava tocar em um pequeno rádio na varanda. Mas não era só isso. Pessoas começaram a procurá-lo. Uma senhora viúva veio conversar sobre a solidão. Um adolescente com medo do futuro veio pedir conselhos. Um homem recém-separado veio pedir oração, mesmo sem saber exatamente como orar. E Samuel, ele não era pastor, teólogo, nem conselheiro, mas sabia ouvir. E mais importante, sabia o que aquelas palavras haviam feito com ele. Então, passou a compartilhar a lista. Mas antes de entregá-la, fazia uma única pergunta: você está pronto para que o Espírito Santo entre na sua vida de forma real? E com um sorriso leve e confiante, entregava um pequeno papel com as 13 palavras que haviam transformado tudo dentro dele. Se você chegou até aqui e sentiu algo dentro de si despertar, então talvez seja o momento de fazer o mesmo. Talvez estas palavras não sejam apenas uma lista. Talvez seja um convite, um portal, um sussurro do céu dizendo: eu estou aqui. E agora quero fazer um convite para você que está nos acompanhando. Se essa história está tocando seu coração de alguma forma, se em algum momento você sentiu um arrepio, uma lembrança, um desejo de mudança, inscreva-se no canal. Mas faça isso não como um gesto automático. Faça como um compromisso, silencioso com algo maior, com você mesmo, com sua fé, com o Espírito Santo. E me diga nos comentários, qual dessas palavras você sente que está faltando na sua vida hoje? Pode ser que seja amor, pode ser perdão, pode ser fé. Escreva a que mais tocou seu coração. Eu vou ler e prometo, orarei por cada uma. Os dias continuaram passando e Samuel tornou-se uma referência inesperada na região. Não por grandes discursos, nem por ser um líder religioso formal. Era pelo simples fato de que ele escutava com o coração. As pessoas sentiam-se seguras em sua presença. Havia algo diferente nele, algo que não se explicava com lógica, mas que se percebia no olhar, no tom de voz, na forma como acolhia cada um, sem julgamento. Era o tipo de luz que não ofuscava, mas aquecia. Certa tarde, uma jovem chamada Elisa apareceu em sua varanda. Ela tinha 29 anos e carregava um semblante cansado, como quem havia lutado muito e perdido. Disse que soubera de Samuel por meio de uma amiga que havia passado por ali em busca de consolo. Elisa estava atravessando uma crise interna profunda. Sua profissão exigente, ela era analista de dados em uma empresa de tecnologia, a consumia e a sensação de vazio havia se tornado insuportável. Samuel a ouviu com atenção. Quando ela terminou, ele não respondeu com fórmulas prontas. Apenas estendeu a mão, pegou um pequeno envelope e entregou a ela. Era o mesmo envelope onde ele havia guardado com carinho a lista das 13 palavras. Elisa o abriu ali mesmo e leu devagar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela pediu para ficar um pouco em silêncio, apenas isso. E naquele silêncio começou a germinar algo novo dentro dela. Essa cena se repetiu com outras pessoas. Um senhor que lutava contra vícios. Uma mulher que havia perdido o pai e a fé ao mesmo tempo. Um jovem em crise existencial.
Em cada encontro, Samuel não oferecia soluções mágicas, apenas partilhava o que havia recebido. A verdade é que aquelas 13 palavras, quando ditas com sinceridade, tornavam-se uma porta. E quem estava disposto a atravessá-la começava a ver a vida sob outra perspectiva. Mas por que essas palavras tinham tanto poder? A explicação talvez não esteja na ordem das letras ou na sonoridade, mas na disposição do coração que as pronuncia. Quando alguém diz entrega, por exemplo, não está apenas emitindo um som. Está, no fundo, expressando uma decisão interna. Quando diz rendição, está reconhecendo que não controla tudo. E é exatamente nesse espaço de humildade e abertura que o Espírito Santo se move. Samuel passou a dizer uma frase para todos que vinham em busca de ajuda. Estas palavras não funcionam como mágica. Elas funcionam como espelhos. Mostram onde você está e para onde precisa ir. E de fato era como se cada uma delas iluminasse uma parte diferente da alma. Gratidão revelava o que havia sido esquecido. Esperança acendia a luz no fim de um túnel. Obediência lembrava que fé também é ação. E fé, a fé, era como o alicerce invisível que sustentava tudo. Com o tempo, Samuel percebeu que sua missão não era ensinar, mas compartilhar. E que sua vida, mesmo sem palco, púlpito ou redes sociais, estava impactando mais pessoas do que ele jamais imaginara. Na cidade, começaram a surgir pequenos grupos de oração inspirados pelas 13 palavras. Pessoas que nunca haviam se encontrado, mas que sentiam que estavam trilhando o mesmo caminho. E nesse movimento silencioso e profundo, formou-se uma rede de cura e reconexão espiritual. Samuel já não andava sozinho no trilho abandonado. Agora, caminhava ao lado de outros, com passos leves e corações renovados. Certo dia, algo inusitado aconteceu. Um homem chamado Leandro, com cerca de 37 anos, procurou Samuel após ouvir de um amigo sobre as 13 palavras que mudam vidas. Leandro era cético, formado em engenharia civil, dono de uma empresa de reformas, e dizia que não acreditava em nada que não pudesse medir ou provar. A curiosidade, porém, falou mais alto. Ele queria entender por que tantas pessoas estavam falando sobre aquelas palavras como se fossem um tipo de código sagrado. Samuel o recebeu como fazia com todos, com uma xícara de café forte e um sorriso calmo. Não tentou convencer Leandro de nada, apenas o escutou. Deixou que ele falasse, reclamasse, duvidasse, e depois de algum tempo, quando o silêncio pousou entre eles como uma ave discreta, Samuel disse apenas: leia em voz alta, uma por uma. Leandro hesitou. Sorriu meio cético, mas aceitou. Pegou o papel amarelado e começou. A princípio, lia com voz firme e racional, como quem apenas cumpre um protocolo. Mas à medida que avançava na lista, algo começou a mudar em sua entonação. Quando chegou em pureza, sua voz falhou. Ao pronunciar intimidade, fechou os olhos. E quando leu fé, sua mão tremia levemente. Não disse nada ao terminar. Ficou em silêncio por quase 5 minutos. E então murmurou: eu não sei o que aconteceu aqui, mas aconteceu. Foi assim com muitos outros. As palavras não tinham efeito porque eram mágicas, mas porque, quando ditas com sinceridade, abriam frestas na alma por onde o Espírito Santo podia soprar. Cada pessoa que chegava à casa de Samuel era um universo à parte, mas em cada uma delas a mesma semente começava a brotar. Samuel passou a anotar histórias. Tinha um caderno simples, com capa de couro, onde escrevia os testemunhos que ouvia. Eram histórias de reconciliação, cura emocional, reencontro com Deus, decisões importantes guiadas por paz interior e transformações profundas em pessoas que jamais imaginaram que voltariam a sentir esperança. Uma jovem chamada Tainá
Havia tentado tirar a própria vida 2 meses antes de conhecer Samuel. Ela disse que acordava todos os dias com vontade de desaparecer. Mas ao ouvir sobre a lista das 13 palavras, foi tomada por uma curiosidade que não sabia explicar. Quando chegou à casa dele, ainda desconfiada, ouviu a história com os braços cruzados. Mas ao tentar dizer as palavras em voz alta, chorou de forma incontrolável. Disse que sentia como se alguém a estivesse segurando por dentro, impedindo-a de cair. Hoje, Tainá lidera um grupo de jovens que se reúne todas as quartas-feiras em um galpão emprestado para orar, conversar e compartilhar suas dores e descobertas. Tudo isso sem promessas grandiosas, sem shows, sem fórmulas, apenas um conjunto de palavras, um coração aberto e o Espírito Santo fazendo o resto. E quanto a Samuel, ele continuava ali, mesma varanda, mesmo jardim, mesma Bíblia gasta. Mas agora havia algo diferente nele, uma serenidade tão profunda que só se vê em quem já foi despedaçado e reconstruído por dentro. Ele dizia com frequência uma frase que se tornou quase um lema: não é a força da sua voz que chama o Espírito, é a sinceridade da sua entrega. A verdade é que mesmo que você nunca tenha se considerado alguém espiritual ou religioso, há algo nessas palavras que ecoa dentro de qualquer alma que já sofreu, que já buscou, que já chorou no silêncio do próprio quarto. Elas são como sementes que esperam um solo fértil para brotar. Se você chegou até aqui, talvez esse solo seja o seu coração. A repercussão daquelas palavras começou a ultrapassar os limites da vizinhança. Pessoas de cidades próximas estavam viajando até a casa de Samuel. Não vinham para ver milagres visíveis, nem para ouvir revelações espetaculares. Vinham porque alguém havia dito: quando você ler essas palavras lá, algo dentro de você vai mudar. E por mais improvável que parecesse, era exatamente isso que acontecia. Samuel nunca quis que aquilo se tornasse um movimento. Ele não buscava fama, seguidores, nem reconhecimento. Mas também entendia que não podia esconder o que havia recebido. Certas coisas são como uma chama. Quando você tenta mantê-la só para si, ela apaga. Mas quando compartilha, ela se multiplica. Foi então que um grupo de 5 pessoas, que haviam sido profundamente impactadas por aquelas palavras, pediu a Samuel autorização para espalhar a mensagem em suas próprias cidades. Ele os ouviu atentamente e respondeu: vocês não precisam da minha autorização. O que precisam é manter o coração puro. Se forem com amor e verdade, o Espírito irá com vocês. E assim surgiu o que muitos passaram a chamar de Círculo das 13 Palavras. Era informal, sem hierarquia, sem regras. Cada pessoa que recebia a mensagem e sentia o impacto espiritual, naturalmente sentia o desejo de repassar, como um eco que não pode ser contido. Entre essas pessoas estava um ex-caminhoneiro chamado Rubens, que largara a estrada após um grave acidente e vivia recluso por causa de um trauma. Ele havia perdido tudo: o emprego, o casamento e até a fé. Mas, ao conhecer Samuel, teve sua primeira noite de sono tranquila em mais de 3 anos. Disse que foi como se o Espírito Santo tivesse limpado os cômodos mais escuros da alma dele. Rubens não era bom com palavras, nem gostava de falar em público, mas passou a imprimir folhetos com as 13 palavras e deixá-los em paradas de ônibus, caixas de correio, bancos de praça. Sem seu nome, sem assinatura, sem explicação. Apenas as palavras, o versículo de Zacarias e um convite silencioso: leia com o coração aberto. E os testemunhos não paravam. Uma mulher encontrou o papel no assento de um metrô e levou para casa, onde o marido enfrentava uma depressão severa. Ao lerem juntos as palavras, começaram a orar pela primeira vez em anos. Uma criança encontrou o folheto no parquinho da escola e perguntou à mãe o que significava rendição. E naquela noite,
A família inteira conversou pela primeira vez sobre fé, perdão e amor. Não havia marketing, não havia estratégia. Era como se o próprio Espírito tivesse assumido a tarefa de espalhar aquela mensagem. Samuel, observando tudo de longe, apenas sorria. Ele dizia que era como ver uma pedrinha cair em um lago calmo e perceber as ondas se expandindo, tocando margens que você nunca imaginaria alcançar. As palavras têm vida própria quando são ditas com verdade. Ele afirmava, e talvez seja isso que mais assuste e maravilhe ao mesmo tempo, a simplicidade. Em um mundo cheio de distrações, fórmulas prontas e vozes gritando por atenção, a força do sussurro do Espírito Santo ainda é a que mais transforma. Não era sobre religião, era sobre reencontro com a essência. E isso, qualquer pessoa pode viver. Com o passar dos meses, as histórias que nasciam a partir daquelas 13 palavras já não cabiam mais no caderno de couro que Samuel guardava com tanto zelo. Ele começou a registrar algumas em folhas soltas, que eventualmente distribuía para aqueles que vinham visitar sua casa em busca de consolo ou inspiração. Algumas pessoas voltavam depois de um tempo, trazendo suas próprias histórias escritas à mão, dobradas com cuidado, como se fossem relíquias. Samuel passou a guardá-las todas numa caixa de madeira com a inscrição Frutos do Espírito. Entre essas histórias estava a de Mirella, uma professora de música de 44 anos que havia perdido a alegria de ensinar. Ela dizia que nos últimos tempos, sentia como se sua voz não alcançasse mais os alunos e que a arte, que antes era sua paixão, havia se tornado um fardo. Um dia, caminhando sem rumo após um dia difícil, encontrou um envelope com as 13 palavras preso em um varal comunitário. Pegou por curiosidade e mais tarde, ao reler em casa com um copo de chá na mão, algo dentro dela se acendeu. No dia seguinte, levou a lista para sua sala de aula e pediu aos alunos que escolhessem uma palavra e fizessem uma melodia inspirada nela. O resultado? Uma apresentação de coral comovente que terminou com pais chorando e crianças abraçadas. Em oração espontânea, Samuel dizia que o Espírito Santo não precisa de megafones, palcos ou holofotes. Ele se move no invisível, no detalhe, na fresta, no silêncio. Por isso, cada vez que alguém lia as 13 palavras com o coração disposto, o invisível se tornava visível. Na reconciliação de um casamento que estava por um fio, na cura emocional de um trauma de infância, na decisão de perdoar um pai ausente ou no simples gesto de olhar para o céu e agradecer sem pedir nada em troca. Numa de suas anotações mais profundas, Samuel escreveu: as palavras são como sementes, mas é o Espírito quem manda a chuva. E isso ficou marcado em todos que passaram por sua varanda, tomaram café com ele e ouviram sua voz calma repetir: fale baixo com o céu, ele sempre escuta. Num sábado à tarde, um grupo de pessoas se reuniu espontaneamente em frente à sua casa. Não houve convite. Apenas um sentimento comum que foi passando de um para outro. Ali, de forma despretensiosa, compartilharam testemunhos, cantaram hinos simples e repetiram juntos em coro: gratidão, rendição, esperança, perdão, amor, confiança, pureza, firmeza, entrega, intimidade, clareza, obediência, fé. Alguns choravam, outros sorriam. Muitos simplesmente fechavam os olhos e deixavam o vento tocar o rosto como um abraço celestial. Aos poucos, mais gente começou a perceber. Não era sobre Samuel, não era sobre a lista, era sobre algo muito maior, era sobre voltar para casa, para dentro de si, para os braços do Pai. E se você que está vendo ou ouvindo este vídeo agora, sente que há algo batendo suave dentro do seu peito, não ignore. Pode ser exatamente esse chamado. Não precisa fazer barulho, basta dar espaço. Um coração aberto já é o suficiente para o Espírito Santo fazer morada. Em um mundo tão barulhento,
tão cheio de estímulos, com as pessoas gritando para serem ouvidas, havia algo quase revolucionário naquela proposta silenciosa de transformação. As 13 palavras não vinham acompanhadas de promessas milagrosas, de fórmulas prontas, nem de estratégias de crescimento espiritual. Eram apenas isso, palavras. Mas quando ditas com o coração certo, abriam portas que estavam trancadas há anos dentro das pessoas. Um caso marcante foi o de Diego, um artista plástico de 31 anos, que chegou até Samuel com olhos cheios de cansaço e o coração estilhaçado por uma sequência de frustrações profissionais e familiares. Disse que já não sabia mais se acreditava em algo. Passava horas diante da tela em branco, sem conseguir pintar uma linha. A inspiração havia morrido, sua fé também. Samuel o recebeu como sempre fazia, com silêncio, café e escuta. Depois de conversar por um tempo, entregou o papel com as palavras. E Diego, sem entender porquê, apenas leu. Ao final, ficou imóvel por alguns minutos. Quando se levantou, disse: "Não sei o que vai acontecer, mas amanhã vou tentar pintar de novo." Na semana seguinte, Diego voltou com um quadro. Pintado com cores suaves e intensas, mostrava uma árvore em meio a um campo escuro, com folhas que brilhavam levemente. Ao lado estavam escritas as 13 palavras, em letras pequenas, mas nítidas. Chamou a pintura de Sopro Invisível. Quando a expôs em uma galeria comunitária, dezenas de pessoas foram tocadas só de olhar. Esse era o efeito. As palavras viravam oração. A oração virava gesto. O gesto virava testemunho. O testemunho tocava outro coração. E o Espírito Santo seguia, soprando onde quisesse, como o vento que ninguém vê, mas todos sentem. Um idoso de 78 anos, que havia perdido a esposa recentemente, também procurou Samuel. Seu nome era Ernesto. Ele disse que já havia lido a Bíblia inteira 4 vezes, mas ainda assim sentia-se longe de Deus. Era como se tivesse acumulado letras, mas perdido o sentido. Samuel lhe disse: "Então agora tente acumular silêncio e diga apenas essas 13 palavras com calma. Depois escute." Ernesto fez isso por 7 dias. No 8º, voltou e disse: "O silêncio gritou dentro de mim, e eu ouvi Deus de novo." Nem sempre havia lágrimas. Às vezes havia apenas um suspiro, um alívio, uma decisão diferente, um recomeço discreto. E isso era o mais lindo de tudo. Não havia espetáculo, havia entrega, não havia multidão, havia profundidade. Era a fé vivida no ordinário, tornando o ordinário sagrado. Samuel entendia que um dos maiores equívocos da vida espiritual era tentar controlar ou entender tudo. Ele dizia que o espírito não entra pela lógica, mas pela humildade. Por isso, cada vez que alguém lia aquelas palavras e se permitia sentir, algo dentro se rearranjava. E você? Consegue imaginar como seria sua vida se abrisse espaço para essas 13 palavras todos os dias? Não como uma fórmula, mas como um caminho. Você já experimentou o tipo de silêncio onde Deus fala? Já permitiu que a fé fosse maior que o medo? Já pediu ao Espírito Santo que entre não só no seu lar, mas na sua forma de ver o mundo? O tempo passou e Samuel, agora com os cabelos mais brancos e os passos mais lentos, continuava firme em sua missão silenciosa. Ele jamais buscou reconhecimento público, mas seu nome corria pelas bocas com carinho, quase como uma lenda viva. Muitos o chamavam de o jardineiro de almas, não por causa das flores que cultivava no quintal, mas por causa das vidas que ajudava a florescer com aquelas 13 palavras. O mais incrível é que mesmo após tanto tempo, Samuel ainda se emocionava ao ouvir um novo testemunho. Era como se cada história reacendesse nele a certeza de que o céu ainda sussurrava à terra. Bastava que alguém estivesse disposto a ouvir.
Você nunca sabe onde vai cair a próxima semente, ele dizia. Mas, se o coração estiver fértil, o Espírito faz o resto. Uma vez, perguntaram a ele qual era a palavra mais poderosa da lista. Samuel sorriu, olhou para cima e respondeu: depende de quem a diz. Para uns é perdão, para outros é confiança, mas para mim é rendição, porque foi quando me rendi que parei de lutar contra o que não entendia e comecei a sentir o que antes não sabia explicar. Hoje, aquele trilho abandonado por onde ele caminhava virou uma pequena trilha marcada pelas pegadas de muitas pessoas. Gente que, em silêncio, sobe até o topo do monte para dizer em voz alta as 13 palavras e deixar o Espírito agir. Há até um banco de madeira ali agora, com uma placa entalhada. Aqui alguém foi tocado, e você também pode ser. Ninguém sabe exatamente quem colocou o banco ali, mas muitos já sentaram nele com os olhos fechados e o coração aberto. E agora, neste momento, você chegou ao final desta história, mas talvez, ao mesmo tempo, ao começo da sua. Talvez você tenha lido cada linha sem saber exatamente o porquê, mas algo em você insistiu para continuar. Talvez porque essas palavras não são apenas palavras, elas são sementes. E o solo é você. Por isso quero te pedir, com toda a calma, com todo o carinho, com toda a verdade, inscreva-se no canal. Mas não como quem clica num botão qualquer. Faça isso como um gesto simbólico, como quem diz: estou abrindo espaço, quero receber. E mais do que isso, escreva nos comentários como essas palavras tocaram sua vida. Conte sua história, sua experiência, ou apenas diga qual das 13 palavras falou mais forte ao seu coração. Aqui é uma comunidade. Gente que sente, gente que escuta, gente que acolhe. Queremos ouvir você, queremos orar com você e queremos caminhar juntos, mesmo que à distância, por essa estrada de reencontro com o sagrado. Porque no fim das contas, é isso que somos. Pessoas tentando lembrar onde fica o caminho de volta para casa.